Querido espectador, há livros que não apenas contam uma história, eles nos observam de volta. Entre todas as páginas já escritas sobre poder, medo e liberdade, poucas são tão perturbadoramente proféticas quanto 1984, de George Orwell. E o mais assustador não é o que ele imaginou, é o quanto nós o tornamos real. George Orwell, ou Eric Arthur Blair, seu verdadeiro nome, nasceu em 1903, em Bengala, na Índia Britânica. Filho de um funcionário colonial, cresceu entre dois mundos, o da rigidez imperial e o da pobreza, que via de perto. Desde cedo sentiu repulsa pela hipocrisia das elites e pela injustiça social. Trabalhou como policial na Birmânia, onde testemunhou o poder opressor da autoridade. Foi ali que começou a nascer o homem que, anos depois, escreveria sobre o pesadelo do totalitarismo. Mas foi na Europa em chamas que Orwell se formou como escritor político. Lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo e lá viu algo que o marcou para sempre: o uso da propaganda e da manipulação da verdade como armas tão letais quanto balas. Ele sobreviveu por pouco, voltou ferido, física e emocionalmente. E essa ferida se tornou a semente de sua obra mais famosa. Quando escreveu 1984, Orwell estava doente, muito doente. A tuberculose o consumia. Refugiou-se na ilha de Jura, na Escócia, um lugar frio, isolado, rodeado de mares revoltos. Lá, entre tosses com sangue e noites febris, escreveu seu testamento à humanidade. Escrevia como quem tenta avisar o mundo de um incêndio que já começou. Daquele quarto gelado, nasceu Winston Smith, um homem comum, funcionário do Ministério da Verdade. Sua função? Apagar a história, reescrever o passado, corrigir o presente. Ele vive num regime onde o partido controla tudo: o que se diz, o que se pensa, o que se lembra. Winston começa a questionar, e esse simples ato é o primeiro passo da sua condenação. Ele compra um caderno e, às escondidas, começa a escrever um diário. No mundo onde a verdade é controlada, escrever é um ato de rebeldia. E logo conhece Julia, uma mulher jovem, ousada, que vê na paixão uma forma de resistência. O amor entre eles é o último grito de humanidade em meio ao controle absoluto. Encontram um refúgio num pequeno quarto sobre uma loja. Ali, entre lençóis e sussurros, acreditam estar livres. Mas não há liberdade em Oceania. Há apenas a ilusão dela. O mundo de 1984 é dividido em 3 superpotências eternamente em guerra: Oceania, Eurásia e Lestásia. A guerra nunca termina e nem deve. Serve apenas para justificar o medo, a obediência e o controle. E cada aspecto da vida é governado por 4 ministérios paradoxais. O Ministério da Paz cuida da guerra. O Ministério do Amor aplica a tortura. O Ministério da Verdade fabrica mentiras. E o Ministério da Abundância administra a escassez. E, acima de tudo, o rosto onipresente do grande irmão. Ninguém sabe se ele existe de fato, mas isso pouco importa. O poder real não está na existência do líder, mas no medo constante de que ele esteja observando. E o que seriam as teletanas, se não o presságio dos nossos celulares? Hoje carregamos voluntariamente nossos próprios dispositivos de vigilância. Entregamos nossos dados, desejos, hábitos e até nossas fraquezas em troca de conveniência. Em 1984, as pessoas eram observadas contra a vontade. Nós fazemos fila para ser observados. Mas o verdadeiro horror que Orwell nos mostra não é a vigilância, é a destruição da verdade. O partido cria uma nova língua, a nova fala, reduzindo o vocabulário para limitar o pensamento. Se não há palavras para descrever a liberdade, como alguém poderia desejar ser livre? E surge o duplo pensar, a arte de acreditar em 2 verdades contraditórias ao mesmo tempo. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E de alguma forma, nós também aprendemos a praticar o duplo pensar.
Acreditamos que estamos informados enquanto somos moldados por algoritmos. Defendemos liberdade enquanto a trocamos por segurança. Falamos de amor enquanto colecionamos curtidas em busca de validação. A história de Winston avança como um espelho sujo. Quanto mais olhamos, mais reconhecemos nosso próprio reflexo. Ele e Julia são descobertos, traídos, levados ao Ministério do Amor. E ali, Winston é quebrado. Não só no corpo, mas na alma. O interrogador, o O'Brien, quer mais do que uma confissão. Quer sua rendição total. Quer que ele acredite no que sabe ser mentira. Quer que ele ame o grande irmão. E quando o levam ao quarto 101, onde cada um enfrenta o seu pior medo, Winston finalmente trai Julia. Grita: façam isso com ela! O amor, a fé, a esperança, tudo é esmagado. Quando o soltam, ele é uma casca de si mesmo. E a última linha do livro é o epitáfio da humanidade subjugada. Ele amava o grande irmão. Mas talvez o mais terrível seja perceber que Orwell não falava do futuro. Ele falava de nós, do presente que insistimos em negar. Vivemos cercados por telas, vigiados por empresas, manipulados por narrativas, anestesiados por distrações. E ainda assim, achamos que somos livres. O buraco da memória, onde o passado é apagado, está nas redes sociais, nos algoritmos que decidem o que lembramos e o que esquecemos. A nova fala está nas frases vazias que repetimos sem pensar, nas palavras desfiguradas até perderem o sentido. Verdade, justiça, respeito, liberdade. E o duplo pensar vive em nós. Quando criticamos a manipulação dos outros, mas ignoramos as que nos beneficiam. Mas há uma esperança silenciosa nas entrelinhas de 1984. Orwell não escreveu para desesperar, escreveu para despertar. Acreditava que a consciência era a primeira forma de resistência. E é por isso que, mesmo 70 anos depois, seu livro continua ecoando. Porque, ao contrário de Winston Smith, nós ainda temos escolha. Podemos desligar a tela, podemos duvidar, podemos questionar, podemos amar sem performance. Orwell morreu em 1950, um ano após publicar 1984, sem saber que havia criado uma das obras mais citadas, temidas e proféticas da história. Morreu acreditando que o livro fracassaria. Mas o tempo provou o contrário. Seu aviso ressoa como um sino de alerta que ainda pode ser ouvido, se estivermos dispostos a escutar. Talvez a pergunta que reste não seja o que Orwell previu, mas o que nós permitimos acontecer. E a resposta ainda pode mudar, porque ao contrário do livro, nossa história ainda está sendo escrita. E enquanto houver quem leia, quem pense, quem resista, o grande irmão jamais vencerá.